E na verdade falta bem pouquinha coisa aqui, mas a gente já resolve, né. Vou começar fazendo só recapitular um pouco do que ficou para trás ali, né. Semana passada eu deixei essa parte de reinforcement learning assíncrona, né, no pra vocês aqui o vídeo, né. Não sei se todo mundo vai ter interesse nesse tópico em especial, mas eu sei que pelo menos 2 pessoas aqui vão fazer um projeto final em cima dessa área de reinforcement learning, então por isso que eu deixei aí a essa aula, né. Também deixei alguns exemplos de códigos, mas enfim, quem for trabalhar com isso também, eu já estou em contato aí, já estou sugerindo outras coisas, porque eu acho que vai ser mais apropriado. E aí hoje, eu vou fazer uma pequena aula aqui, falando algumas coisas e tópicos mais recentes, talvez pode até, ajudar para o projeto final da disciplina, né. Vou deixar um tempinho para a gente dar mais uma conversada sobre o projeto final, mais algumas dúvidas que eventualmente vocês tiverem, e semana que vem a gente vai deixar aqui para tirar as dúvidas específicas aí do projeto final e tentar passar a régua na proposta, né, para daí, atender essas entregas que estão lá para o final de outubro, né. Ainda se precisar, teria o dia 20 aqui, não tá no calendário, mas se precisar a gente pode se encontrar aqui para tentar acertar alguma coisa, né. Mas a princípio essa data aqui em diante já fechou a fase 2 aí, né, então, eh, seria mais só para tentar ajudar vocês em alguma coisa que ficar pendente, né. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar desses tópicos recentes aqui, dessas coisas que eu quero fechar a disciplina, esses últimos toques que eu quero dar para vocês aqui, e aí a gente deixa aberto aí para dúvidas, e aí pode ser do projeto final, pode ser exercício, qualquer outra coisa que vocês queiram aproveitar esse tempo aí, por mim tudo certo, tá. Então, tô com os slides aqui, vou já começar, tá. Eu tentei agrupar nessa aula aqui, um conjunto de coisas que eu acho que são importantes para definir bem nomenclatura, porque eu vejo que às vezes muita gente confunde essa nomenclatura ou vai procurar por um caminho errado, e eu acho que pelo menos falar um pouquinho sobre esses tópicos mais recentes aqui é relevante, tá. O primeiro deles é um negócio chamado Multi-Label Classification, né, então, tem o que a gente chama de classificação binária, né, quando eu quero diferenciar uma classe de outra, né, então, necessariamente aqui eu tenho 2 classes só, né. Eu tenho multi-class, né, veja a nomenclatura aqui, multi-class classification, então eu tenho, várias classes e eu preciso classificar meu exemplo de entrada aqui em alguma das classes, né, então ou ele é cachorro, ou é gato, cavalo, enfim. E eu tenho uma outra coisa chamada multi-label classification, né, que é diferente de multi-class, né. Então o multi-label, eu posso ter mais do que uma classe dentro daquela mesma exemplo de entrada, né. Então tem uma imagem aqui onde eu tenho um gato e um pássaro, né. Esse tipo de abordagem aqui entra então em multi-label classification, né. Em geral, como que a gente modela esse tipo de problema, né. Se for uma rede neural, que é em geral, o caso mais comum, muito embora tenham outros modelos, eu já vou falar um pouquinho sobre eles, né. Eh, Se a gente tem, por exemplo, 3 saídas da rede neural lá, e pode ser multi-label, né, significa que na minha codificação lá no one hot encoding, que eu tinha falado para vocês anteriormente lá, eu posso ter mais do que uma classe ativada naquele mesmo para aquele mesmo exemplo de entrada, né. Então tem essa classe e tem essa classe aqui, tá. Existem estratégias mais modernas para esse tipo de coisa aqui, que é, por exemplo, a YOLO, né, que já é um modelo de deep learning, né, dentro de uma coisa chamada detecção de objetos, né, object detection aqui, né, aonde a gente tem uma determinada imagem de entrada e a gente coloca aqui o que se chama de bounding box em torno da classe, né, e diz, por exemplo, isso aqui é um gato, né, e bota uma outra bounding box aqui em torno desse cara aqui, e diz que, sei lá, isso aqui é um pássaro, né. E aí, com isso a gente consegue treinar modelos que, enquadram as classes aqui de acordo com o padrão de entrada, né. Então seria uma generalização um pouco mais complexa, além da classificação multilabel também tem essa coisa da bounding box, né, mas o core da YOLO é classificação multilabel, né, reconhecer várias coisas numa mesma imagem, né.
Do ponto de vista de reconhecimento de padrões, então tem vários modelos que são adaptados para o contexto de multi-label, né. Então, por exemplo, tem esse primeiro aqui, ó, que é bem clássico, né, que é a versão do KNN para multi-label. Esse outro cara aqui, que é a versão da SVM para multi-label, né. E eu tenho uma versão aqui do Logistic Regression para multi-label. Então, como que você muda basicamente o que esses caras fazem é o seguinte, ó, como que você altera a loss function, né, que representa um erro de classificação, para considerar esse contexto de multi-label. Ah, esse que é a visão geral. Aí cada um vai ter a sua particularidade, né. Uns vai ser um pouco mais difícil, outros vai ser um pouco mais direto, mas essa coisa direta ela simplifica e deixa um pouco limitado os resultados, então, eh, sim, cada caso é um modelo específico. Eu não vou entrar em cada um deles aqui, porque eu acho que, né, isso aí é para quem for trabalhar efetivamente dentro desse contexto e quiser se interessar um pouco mais, né. Tô só dando a definição que eu acho que para hoje aqui a definição é que é o importante, né. Então, isso aqui é meio que para enquadrar o que que é esse negócio chamado Multi-Label Classification. Aqui dentro tem um detalhe que eu comentei já algumas vezes para vocês, né, que quando a gente faz lá a classificação multiclasse, né, existem algumas codificações que a gente pode usar, né. Por exemplo, se você está trabalhando com a SVM, você só consegue classificadores que são binários. Então, para você generalizar isso aqui para um caso de mais classes, né, você pode usar estratégias de treinar vários classificadores binários, fazendo uma classe contra a outra, né, que é o chamado one versus one, né, ou uma classe contra todas as outras, né. Então, one versus all. Então, se você tem, sei lá, 3 classes, né, você vai ter, 3 classificadores, no caso do one versus all, né, e k vezes k menos 1 sobre 2 classificadores para o caso one versus one, tá. Esses caras aqui têm inúmeras limitações, tá. Eh, no one versus all fica bem fácil de ver aqui, né, que eventualmente tem uma região de incerteza, né, que esses classificadores podem criar, né, que você vai precisar criar uma decisão específica para coisas que acontecem aqui, né, em relação a essa certa incerteza que pode haver nesse tipo de codificação, né. Então, existem várias outras alternativas a isso, né, era isso que eu queria falar para vocês, e uma delas, vou escrever ela aqui, error correcting, né, output code. Então, é um esquema de codificação diferente desse daqui, né, aí existem várias variantes aqui, né, para tentar minimizar os efeitos desses vazios aqui, né, ou desses problemas que esse tipo de codificação tem, tá. Então ele muda a estratégia de como que você codifica essas saídas dos classificadores binários, tá, e aí você tende a minimizar esses efeitos aqui. Então, se você estiver trabalhando com um problema de multiclass ou até multi-label classification, e você se deparar com esse tipo de escolha, né, onde você tem que definir alguma coisa sobre isso, né, você pode testar essas abordagens mais clássicas, né, mas em geral os métodos sempre têm outras codificações lá, que se você abrir você consegue o scikit-learn tem, né, é bem comum esse tipo de coisa, né, então você pode avaliar outras possibilidades aí do que usar só essas duas, né. Eventualmente algum erro de classificação pode ser decorrente disso, né. Não é fácil de visualizar isso, mas é um ponto que às vezes passa batido, eu acho importante falar, né. E falar que existem alternativas, então, a esses 2 caras que estão dentro desse contexto aqui chamado Error Correcting Output Code, né, o ECOC, né, que é a sigla usual para esse negócio aí, tá. Então esse é um outro toque importante aí para esse contexto. Outra coisa que causa muita bagunça, né, e se usa o termo de forma bem, eh, sem muito critério, né, que é o aprendizado semi-supervisionado, tá. Então, o aprendizado semi-supervisionado ou transductive inductive learning, né, são sinônimos. Hoje em dia meio que ficou só esse termo aqui, mas durante muito tempo era esse negócio aqui, né. Qual que é o cenário que é considerado como classificação semi-supervisionada? É um cenário onde você tem uma pequena quantidade de dados rotulados, então você tem lá, sei lá, vamos colocar 100 exemplos ali, né, desses 100, sei lá, 10 são rotulados. Você sabe qual é a classe, tá.
E os outros 90 você não tem informação. Então, aqueles 90 ali não, tá na dúvida, né? Então, existem duas abordagens. Uma seria você esquecer o que você tem não rotulado, largar a mão desses caras aqui e treinar tudo em cima desses 10. E outro seria, bom, já que eu tenho esses caras aqui, será que eu posso fazer alguma coisa para tentar melhorar a minha classificação? Ou seja, incluir os dados não rotulados no processo de treinamento, né? Para tentar melhorar a superfície de separação. Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente tem esse cenário de classificação aqui, ó. Tem somente dois dados rotulados. Se eu fosse usar esses caras aqui para criar um classificador, eu teria essa separação. Mas eu tenho todos esses outros caras aqui, ó, não rotulados, né? Então, aqui, ó, né, veja que mantive os dois rotulados aqui, né? E todos esses não rotulados. De repente, eu poderia usar esses caras aqui para buscar uma separação que talvez seja mais razoável, como essa que está aqui. Tá? Então, essa que é a ideia do aprendizado semi-supervisionado, tá? E o que que ele vai fazer? Ele vai aprender duas coisas, tá? Então, quando eu falo de semi-supervisionado, eu tenho duas saídas do modelo. Um é a própria superfície de separação. Estou pensando em termos de classificação aqui, que é mais fácil, né? Então, uma é a superfície de separação, primeira parte aqui, mais importante. E a segunda são os labels dos caras não rotulados. Então, eu vou aprender isso aqui. Eu vou aprender que isso aqui é uma classe, eu vou aprender que esse cara aqui é outra classe. Isso vai ser aprendido durante o processo. Tá? Se você não está aprendendo labels durante o processo, não é classificado, categorizado dentro do contexto de aprendizado semi-supervisionado. Tá? Detecção de anomalia não é aprendizado semi-supervisionado. Detecção de anomalia é detecção de anomalia. Agrupamento não é aprendizado semi-supervisionado. Né? Ele é aprendizado não supervisionado. Alguém acho que perguntou alguma coisa, hein? Professor, fui eu. Fala aí. Por exemplo, aquele desafio lá da usina eólica que ele Aham, teve, lá tinha muitas amostras sem classe, né? aham, E no desafio eu excluí. Então, aham. nesse caso, eu primeiro faria uma inferência do que pode ser a classe daquelas amostras? Então, aí que tá. Cada modelo vai ter o seu jeito diferente de fazer isso. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com a SVM, né, a aprendizado semi-supervisionado com a SVM. Então, existe um modelo, até deixei o link dele aqui, ó, que é essa S3VM ou a TSVM, né, que é uma versão da SVM para aprendizado semi-supervisionado. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai encontrar a margem de separação, nesse caso eu estou usando aquela hard margin lá, sem aquele parâmetro C para ficar mais fácil de entender, né? E ela vai ter como entrada os dados rotulados e vai gerar um aprendizado para os dados não rotulados. Então, como que fica a formulação? Ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai tentar minimizar aquele mesma história lá de ter a... Lembre que isso aqui representa a margem, né? Então, ela vai tentar encontrar uma margem de separação máxima aqui e tal, né? Mesmo esquema, né? Entre classes. Ela vai tentar encontrar aonde está, né, a separação das classes, que é o WW0, e ela vai tentar aprender aqui, ó, todos os caras que são não rotulados. Então, esse Y do NL, né, que seria o número de dados rotulados mais um, né, até o número máximo de dados que eu tenho não rotulados aqui, ou seja, todos os dados não rotulados, todos esses caras aqui, ela vai aprender também. Então, ela vai tentar minimizar esse negócio aqui, encontrando a margem, sujeito a essa restrição aqui, que ela vai tentar acertar todos os rotulados e vai tentar descobrir qual é o label, né, dos não rotulados, que também vai gerar um acerto de classificação. Então, o próprio modelo já vai fazer isso para você. Você não precisa fazer essa inferência antes e tentar resolver depois. Você já usando um modelo semi-supervisionado, nesse caso aqui, usando uma versão semi-supervisionada da SVM, você já tem como consequência da aplicação do algoritmo o aprendizado dos labels. Isso tudo está encapsulado dentro da mesma formulação. Daria para fazer em duas etapas, como você falou? Sim, dá para fazer, não tem problema, né? Inclusive é o começo das abordagens semi-supervisionadas. Mas hoje em dia os modelos já são construídos para que na sua formulação, ou seja, na loss function do modelo,
esteja incluído o aprendizado dos labels que você não tem o rótulo, né? Então, os que você vai aprender. Então, você incorpora isso na loss function, como esse exemplo da SVM que eu estou colocando aqui. Professor, e existe para vários modelos? Por exemplo, existe para Muitos. Randall Forest? Sim, existe. Existe a versão da Random Forest semi-supervisionada, existe a versão, sei lá, né? Assim, o que você imaginar aí, dá um Google que muito provavelmente alguém já fez, né? Então, teve um boom lá em 2006 até 2012, por aí, né? Um boom pré-deep learning ali, né? Onde o tema do momento era aprendizado semi-supervisionado. Então, tinha, por exemplo, esse cara aqui, né? Que é um cara famoso da área de SVM aí, né? Deixa eu achar aqui, que é o Showkoff. Deixa eu ver se eu acho aqui. Junto com esse Olivier Chapelle. Esses caras aqui escreveram um livro nessa época só para tentar formalizar todo esse negócio aqui, né? Então, vou colocar isso aqui no chat. Esse livro aqui, ó, Semi-Supervised Learning, né? Então, o que que eles fizeram? Eles tentaram compilar, assim, tudo que estava rolando de discussão de aprendizado semi-supervisionado com vários modelos, né? Então, por exemplo, tinha lá a versão probabilística, né, de modelos baseados em probabilidade, a SVM, tem outros aqui que estão relacionados a coisa com métrica, tipo o KNN, modelos baseados em grafo, enfim, eles tentaram dar uma geral aqui, né? E fizeram um apanhado assim muito detalhado com várias pessoas colaborando aqui, né? Cada capítulo foi uma pessoa, né? Tem rede neural, tem um monte de coisa aqui, né? Para tentar colocar assim o que seria até aquela época ali uma visão geral de aprendizado semi-supervisionado. Então, isso aqui, né, gerou aqui um calor nessa área aí, né? Muita gente começou a mexer com isso e tal. E é um problema bem relevante, né? Bem comum, né? É bem usual você ter um cenário onde você tem poucos dados rotulados e muitos não rotulados. Então, assim, até hoje existe muita gente trabalhando em cima dentro desse contexto aí, tá? Mas a referência que eu acho que é legal para quem eventualmente for estudar um pouquinho mais a fundo aí é olhar aqui, principalmente ler esse primeiro capítulo desse livro que ele posiciona muito bem aí, o que que é aprendizado semi-supervisionado e qual é o caminho das coisas aqui para entender a terminologia e tal, né? Então, acho que é uma forma interessante aí de começar no assunto, tá? Mas eu não te diria para fazer isso naquele desafio lá. O que você fez tá beleza, tá? Arranca fora os caras lá e segue o baile. Professor, então, Diga. nesse caso, no atual estado da arte, é quase impossível eu cruzar metodologias. Por exemplo, a melhor técnica para descobrir os labels faltantes seria SVM, mas a melhor para classificar seria, sei lá, Navy Bayes. Então, não posso usar misturada, né? Normalmente vai ter a versão do Naive Bayes ali para semi-supervisionado e a versão do SVM para semi-supervisionado, né? Então, o ideal é você testar tudo já num contexto semi-supervisionado, sabe? Entendi, entendi. Não é usual fazer coisas de duas formas, assim, sabe? Vamos supor que você ou tenha a hipótese, né, de que aprender os labels é bom com a SVM semi-supervisionada, mas a classificação seria melhor com Naive Bayes, né? Não sei se é isso que você está querendo me dizer. Mas Exatamente. se fosse isso, muito provavelmente não tem como essa hipótese ter muito fundamento, porque você tem que sempre pensar no contexto semi-supervisionado. Qual é o melhor resultado no contexto semi-supervisionado? Então, se você não estiver comparando as coisas num contexto semi-supervisionado, não tem jeito, sabe? Então, tem que, assim, a minha dica é, uma vez que você decide aprender os rótulos, dali em diante use abordagem semi-supervisionada. Aí você quer saber qual que vai ser o melhor, aí você vai pegar uma lista de métodos semi-supervisionados, buscar o estado da arte, beleza, o que que tem de bom aí atualmente, sei lá, o que que eu faria para começar para responder essa pergunta? Eu faria algo do tipo assim, ó, semi-supervised state of the art methods.
por exemplo, né? Aí eu ia dar uma olhada aqui, ó. Se o problema fosse, por exemplo, classificação de imagens, esse site, o Papers with Code, aqui é um bom lugar, sabe? Então eu ia olhar esse cara aqui primeiro, beleza. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Ah, daí ele colocou aqui, ó, que ele colocou vários benchmarks, tem vários papers e tal. Aí ele vai colocar assim, ó, para alguns datasets aqui, ó, né, públicos, né, que tem alguns que estão dentro de um contexto semi-supervisionado, esses métodos aqui são melhores, ó. Esse Meta Code Training aqui, sei lá, esse Dash, vamos supor que eu estou trabalhando com esse dataset aqui, SVHN, ou alguma coisa parecida com esse dataset aqui. Eu iria entrar nesse cara aqui, ó, sei lá, ia dar uma olhada primeiro no paper dele aqui, né, ver o que que os caras propuseram e tal, veja que tem o GitHub e tudo ali, né, ia dar uma olhada, tentar entender mais ou menos o que que esses caras estão fazendo, se está mais ou menos dentro do contexto daquilo que eu estou imaginando para o meu problema, opa, então eu vou lá, abrir o Git do cara lá, né, vou pro link do código, né, às vezes eles já deixam direto aqui, também, tá aqui. Tá aqui. E aí eu vou tentar testar esse cara aqui, né, vou abrir ele ali, vou dar uma olhada, tentar entender o modelo um pouco melhor e vou seguir por aí, entendeu? Eu não costumo, e eu acho que é uma boa prática essa, quando eu pego um problema, tentar usar direto o que eu sei para resolver ele, né? Por que que eu não faço isso? Porque essa área de machine learning, deep learning, o estado da arte, ele é de uma hora atrás, né? Há uma hora atrás, alguém já deve ter proposto um modelo ali que é super bom e resolve um monte de coisa. Então, assim, ao invés de eu ficar tentando caçar aí, né, o que eu sei para tentar resolver o problema, eu já vou direto ver o que que a galera tem feito para resolver. E aí eu uso o meu conhecimento para ir lá ler o artigo e entender o que que o cara propôs, por que que aquilo é diferente e pode ser bom para o meu caso. Por isso que é importante ler o artigo primeiro sempre. E se eu achar lendo o artigo que parece uma boa, aí eu vou tentar replicar o código. É assim que eu faço, tá? E é assim que eu tenho feito, porque assim, não tem como acompanhar essa corrida, né? Sozinho, né? Então, assim, se você pensar, não, beleza, eu tenho um problema, eu vou pegar o que eu sei para tentar resolver ele. Ah, vou pegar lá o Naive Bayes e vou misturar com não sei o que da SVM lá e tal, testar e vou ver o resultado. Só esse tempo que você está levando para tentar, né, fazer isso, assim, de repente você poderia ter feito o que eu falei ali, né? E ter chego num resultado que talvez seja o mais perto do estado da arte possível, né? Então, enfim, é como eu faço. Eu não sei se para cada um de vocês vai ser bom, vai ser ruim, o que que você, né? Tem gente que prefere fazer do jeito que sabe, beleza. Mas assim, a corrida aqui é ingrata, né? Então, depois para você justificar o porquê que você fez do jeito que você fez e não usou uma coisa do estado da arte, vai ser difícil. Não sei se eu te confundi mais ou respondi tudo. Não, professor, inclusive o método que o senhor falou, eu acho que muita gente faz também, assim, né? Aham. Deve ser, né? Porque é impossível, né? Correr atrás das coisas aí, né? É. Beleza? Então, sei lá, se o teu problema não é a imagem, mas é outra coisa, aí, putz, tem que dar uma vasculhada, né? O que que a galera tem organizado aqui em termos é, de código para a área e tal, né? Tem um outro cara aqui, V7, não sei o que que é isso aqui, mas não me parece muito confiável. É, às vezes, uma outra coisa que ajuda também, né? Semi-supervised surveys, sei lá, um survey recente, né? Então, ó, vou lá no Google Scholar, né? E eu vou colocar aqui um survey ou review, né? Um artigo de survey ou review da área, né? Sei lá, desde 2020, alguma coisa assim. Ó, Survey on Deep Semi-Supervised Learning. Beleza, esse é um cara que pode ser interessante. E ele é recente, de 2022. Então eu vou abrir esse artigo aqui. Vai me encher o saco com o login aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só para mostrar como que eu faria, né? Eu iria abrir esse cara aqui, e aí eu vou dar uma olhada geral, assim, dar uma lida, né, no que, como que tá a história da coisa, o que que tem de método, né? Esse cara é voltado para
para coisas de deep learning, mas tudo bem, né? Vou dar uma visão geral aqui no que os caras estão estudando, né? Aí eu vou, sei lá, dar uma lida geral no artigo, entender quais são os métodos, e aí em algum lugar aqui, normalmente nesses artigos de review, tem sempre uma seção que é, por exemplo, desafios e direções futuras, né? Onde o cara vai tentar indicar, né? Quais são os métodos mais apropriados aí para cada tipo de contexto, né? E aí, bom, aí isso aí pode ajudar também a olhar para tudo que o cara propôs aqui e escolher alguma dessas coisas para tentar ser um ponto de partida, né? Então, mas claro, né? Aí entra uma coisa que não é fácil também, né? Que é você ler um artigo desse aqui e conseguir acompanhar toda essa parte de formulação que é colocada, né? O porquê que o modelo é construído daquela forma e tal. E para isso, aí sim você tem que passar por uma formação mais rigorosa, né? Ou um estudo mais aprofundado em reconhecimento de padrões, que é algo que a gente tentou fazer aqui na disciplina, né? Que é o que eu tentei mostrar para vocês ao longo aqui, né? Algum pensamento abrindo mais as coisas do ponto de vista teórico, porque quando você se deparar com esse tipo de leitura, né, indiretamente você vai usar esse tipo de raciocínio, né? Enfim, então é meio que por aí que a coisa tem tocado, assim, né? Na minha visão, né? Não é uma visão absoluta, né? Beleza? Então tá, isso foi aprendizado semi-supervisionado, né? Agora tem uma outra coisa também que é bem recente, e que tem sido bem discutida, que é um negócio chamado Open Set Recognition, né? Então, quando a gente tem a classificação multiclasse, né? Os classificadores, em geral, eles fazem isso, né? Eles separam uma classe da outra, né? Vamos supor, entre pares de classes, né? Essa dessa, essa dessa e essa dessa, né? E fica todo esse espação aqui, ó, né? Se eu imaginar que o classificador continua aqui, né? Continua aqui. Fica todo esse espação aqui para trás, que eu não sei se todo ele é dessa classe, mas tudo que cair aqui vai ser atribuído como essa classe que está aqui, né? O Open Set Recognition ele tem uma ideia um pouco diferente, né? Ele vai falar o seguinte, ó, o que cair dentro dessa região é essa classe, dentro dessa é essa, mesma coisa para cá, e tudo que cair fora, ele vai falar o seguinte, ó, eu não sei. Pode ser uma anomalia, pode ser, sei lá, um erro de medida, tipo um outlier, né? Pode ser, inclusive, uma nova classe, né? Não sei. Mas, de fato, ela não pertence a essa, não pertence a essa e nem a essa. Não é, a diferença é como você constrói o classificador. Então, ao invés de ser um classificador que é um separador, você vai construir um classificador que engloba aquela classe lá, né? Faz uma superfície fechada em torno daquela classe, tá? E aqui também existem vários classificadores que lidam com esse cenário, né? Recentemente também, inclusive, tem várias variantes de Open Set Recognition, tipo Zero Shot, One Shot, mas isso é papo lá para Deep Learning, não é o nosso caso aqui, né? Então tem um artigo que eu acho legal nessa área, que é esse que eu coloquei aqui, né? Que dá uma visão geral do que é Open Set Recognition, como que você constrói um classificador. De novo, o que você faz para construir um classificador com essa característica aqui é mexer na loss function dele. Você altera a loss function e impõe que a superfície seja fechada em torno dos exemplos, né? Esse tipo de abordagem aqui dá origem a uma outra coisa, outras duas, na verdade. Uma delas é o aprendizado incremental, e outra é um negócio chamado Open World Recognition. Mas eu vou falar primeiro do Incremental Learning aqui, que eu acho que é o mais importante. Então, o que é o Incremental Learning? Vamos supor que você criou um modelo de Open Set ali, que eu estou chamando de modelo zero, e você colocou esse modelo para rodar. À medida que ele vai rodando, ele vai identificando que coisas novas vão aparecendo. Eventualmente, você vai olhar para aquelas coisas novas e vai ver, opa, isso aqui são novas classes que estão aparecendo. Então, eu vou incorporar essas novas classes no meu modelo 1 aqui, né? Vou treinar os exemplos com essas novas classes e vou criar um modelo que eu estou chamando de 1. Isso aqui vai rodar em OpenSet, vai reconhecer coisas novas, eventualmente essas coisas novas vão ser novas classes. Aqui eu tenho uma pessoa, né? Vou colocar aqui uma pessoa dizendo quando que aqueles exemplos desconhecidos viram novas classes, tá? Tem alguém fazendo isso aqui para nós. E aí essa pessoa vai falar assim, ó, beleza, então tem um conjunto de exemplos aqui que caracteriza novas classes, pode criar o que se chama aqui de modelo 2, tá? Treinando agora com tudo que você já sabia do modelo 0 e 1, mais o que você aprendeu de novo.
e você vai fazendo isso de maneira incremental. Tá? Aí aqui tem um paper também legal, né, que fala de algumas coisas tipo esquecimento catastrófico, que é um termo bem comum dessa área, né, que é uma coisa do tipo assim, beleza, será que agora que você tem esse modelo 2, você não esqueceu coisas lá que você aprendeu no modelo zero? Ou seja, o treinamento dessas novas classes não impactou o que você já sabia lá do modelo zero? Né? E pior, será que você consegue guardar todos esses dados ao longo de toda essa história? Ou uma vez treinado, que a única coisa que você vai ter é um modelo? Né? Então, tem vários debates que são colocados aqui nesse paper que eu acho que é legal, né? E acho que é um contexto bem moderno também dessa área. Né? Aí tem uma coisa que é o seguinte: quando você usa, então, OpenSet com Incremental Learning, e quando essas novas classes, né, essas novas classes aqui, são descobertas de forma automática, ou seja, não tem uma pessoa fazendo isso, mas também é automatizado esse negócio, né? Você tem o que se chama, então, de Open World Recognition. Então, o que que você tem? Toda vez que você descobre uma classe nova de forma automática, aquilo lá vai ser rotulado, vai ser incorporado no conhecimento através do incremental learning e passa a ser conhecido. E volta lá para o começo, né? Ou seja, voltaria aqui para esse modelo geral aqui, né? Onde eu tenho tudo que eu conheço e continuo reconhecendo aquilo que é desconhecido. Tá? Então, o Open World é fazer o incremental learning com essa incorporação de novas classes de maneira automática. Então, não tem uma pessoa fazendo essa rotulação. Tá? E aí existem também inúmeras abordagens, né? Inclusive usando aprendizado semi-supervisionado para isso. Né? Cluster, enfim, aí também a história, putz, gigantesca. Né? Estou mais preocupado aqui com a terminologia do que ficar falando de métodos, porque é muita coisa. Né? Então, open world é o que seria a coisa assim, né, o aprendizado assim mais autônomo possível. Você põe o modelo para rodar e esquece, ele vai se virar para o resto da vida e incorporar conhecimento. Óbvio que isso não é trivial, né? Outro conceito que eu acho que é legal falar, eu comentei rapidamente em alguns casos aí para vocês, mas acho que eu vou, né, vale trazer de volta isso aqui e deixar bem definido, né? Que é um negócio chamado data drift e concept drift, tá? Então, o que que é o data drift? O data drift é quando você tem um modelo que foi treinado num conjunto de dados, né, inicial ali, né? Então, você treinou, beleza, ajustou teu modelo, e aí você colocou o modelo para rodar, só que, sei lá, por conta de mudança de algum sensor que você tem, trocou a câmera, trocou, né, você tinha um sensor do fabricante A, agora passou a ser o fabricante B, né, tem diferenças, às vezes, de calibração nas coisas, né? Os teus dados eles vão começar digamos, se mover, vamos chamar assim, né, de uma região para outra, né? E aí aquele teu classificador inicial lá que você tinha, ele começa a falhar. Falhar porque você teve esse drift, né, esse deslocamento aqui dos dados nesse espaço, né? Onde você esperava que eles estariam, eles não estão mais por conta dessa mudança que foi feita no teu modelo, né? Então, nos teus dados, perdão. E aí o teu modelo parou de operar legal, né? Tá falhando, né? Um outro caso que pode acontecer é um negócio chamado concept drift, né? Então, o concept drift, o que acontece? Você não tem mais um problema de dados que você está coletando, e sim de algum tipo de conceito que antes você imaginava ele de uma forma e ele passou a ser outro. Ou seja, uma classe que tinha uma determinada característica para o teu contexto, que mudou para um outro contexto de acordo com o tempo. Então, um exemplo disso aqui, né? Você, sei lá, treinou um modelo para prever retenção, churn, né, de consumidores, né, usando um dado histórico que você tinha lá, né, mas a empresa fez uma nova campanha de marketing, mudou características ali de retenção, né, mudou características até dos próprios clientes ali, né, de como esses caras vão consumir os produtos, né, e isso muda, então, o comportamento do consumidor. Se o comportamento do consumidor mudou, aquele conceito de classe, eventualmente, que você tinha ali, né, ou aquela informação semântica associada a um tipo de consumidor também mudou. E aí, aquele classificador que funcionava de uma maneira vai parar de funcionar porque aquele conceito foi alterado, né? Então, uma coisa está mais relacionada aos dados, né, eventualmente as features, né, do teu modelo, né, que vão servir para o modelo, né,
são os dados, efetivamente, então é o data drift, né? E o concept drift está um pouco mais relacionado ao modelo em si, ou labels, enfim, né, que você tem. Eu gosto de dizer que isso aqui está mais relacionado à semântica, né? Como que a semântica se altera, como que ela se desloca aí ao longo do tempo. Né? São as duas formas que tem mais clássicas de drift, né? Isso entra dentro de um contexto de MLOps, que eu vou falar mais para o final desses slides aqui. Então, aqui tem um paper de visão geral do que é Data e Concept Drift, aqui tem várias definições mais formais, ele abre até um pouco mais do que isso, mas esse é o caminho, tá? Diga aí quem levantou aí a... Professor, desculpa estar sendo Não, pode muito. perguntar quanto quiser, cara, não tem problema nenhum. Mas, assim, em uma situação real, aquele conceito que a gente viu antes, de criar novas classes, e o Uhum. drift, elas meio podem se fundir, né? Pode, e aí é uma encrenca desgraçada, né? Aí você teria que ter um Open World Recognition que seja capaz de detectar drifts. Tá. E aquele é o predict proba lá que tem dos classificadores, aquilo lá é comumente usado para trabalhar esse conceito de concept drift, data drift e tal. Não, cara, existem coisas específicas para isso, tá? Então, existem modelos específicos para detectar drift, tá? Que, em geral, a gente não olha a probabilidade dos dados, tá? Porque a probabilidade ela pode ser confusa, ela pode te gerar informações duvidosas. Daria para você monitorar elas, não tem problema, né? A hora que ela começa a decair, eventualmente ela pode ser um indicativo de alguma falha, né? Mas existem abordagens específicas para isso, né? Então, por exemplo, existem diferentes tipos de drifts, né? Drift que é esse sudden drift, né? Os dados estavam assim, eles passam a ter um outro comportamento, né? A partir de um determinado instante de tempo. O gradual, né? Que, sei lá, muda um pouquinho, depois vai aumentando a mudança, daqui a pouco faz uma mudança completa, né? O incremental, que é super difícil de detectar, né? Que às vezes isso aqui vai acontecendo ao longo do tempo e leva muito tempo para esse efeito ocorrer, né? E aqueles conceitos que muda rapidamente e volta, né? Isso é bastante comum com dado de internet, assim, né? Um determinado conceito ele altera, daqui a pouco ele volta a ser aquilo que era antes. Então, existe uma estratégia, um conjunto de estratégias específicas para você tentar verificar drift, diferentes tipos de drift, tá? Eu deixei aqui a biblioteca, que é um dos estados da arte para isso, né? Que é o Scikit Multiflow, tá? Ele é voltado para data streaming, né? Que é uma coisa assim de volume muito grande de dados, né? E aqui dentro tem muita coisa de detecção de drift que eu acho bem legal, tá? Acho bem útil, né? Então, como que na prática se faz, né? Normalmente você deixa lá o teu classificador rodando, se você quiser monitorar a probabilidade lá, você pode monitorar, não tem problema nenhum, mas é sempre legal você ter também em paralelo ali um detector de drift, né? Você deixa ali alguns detectores para diferentes tipos de drift que eventualmente você pode ter, né? E aí você deixa esse cara ali também sempre de olho, né? Se aquele cara te apontar que alguma coisa está ficando estranha, de repente aquele pode ser um indício também de que você está tendo algum drift que você não está conseguindo prever com o teu desempenho do classificador. Né? Então é uma coisa meio fica ali rodando em paralelo, assim, sabe? Professor, só uma pergunta. Uhum, E beleza, detectei que tem o drifting ali e tudo mais. uhum. No caso, eu preciso então descartar todos os dados que eu tenho até o momento e treinar do zero? Ou Dependendo da situação, você pode fazer uma atualização do classificador usando os dados novos, né, para tentar fazer um shift do classificador ali, né? Mas essas abordagens aí vai depender de teste, né? Nesse artigo que eu coloquei aqui, ele fala de algumas dessas abordagens, né? Como que você, com poucos dados novos, consegue aproveitar o que você tinha antes para melhorar teu classificador para esses novos dados aí, né? Aí cada caso é um caso. Eventualmente, a tua situação pode ser tão crítica que, de fato, né? Vamos supor que você tem um drift desse tipo aqui, ó. Essa distribuição nunca mais vai voltar a ser observada, né? Então, às vezes é melhor largar a mão mesmo de tudo e aí retreinar do zero, tá? As discussões sobre isso em específico estão nesse paper aqui, tá? beleza. Pode falar aí. Tá, eu só vou colocar fazer contar uma história aí.
O meu Aham, colega, ele trabalha numa empresa lá que tem sensores, né? aham, Coletam algumas medições de soja. aham, E daí ele ficou alguns meses lá coletando dados e o pessoal não fez a calibragem do sensor. E quando ele foi fazer a atualização do modelo, que o modelo não estava funcionando bem, ele foi ver que os dados estavam com drift mesmo. aham, E daí os dados começaram a se misturar entre classes. Então tiveram que aham, descartar alguns meses de dados aí. Então é, eu acho que essa detecção seria útil para ele. Eu acho que ele não sabe disso. aham. Às vezes vale dar o toque, né? É só para falar que esse tipo de coisa pode acontecer também por falta de calibração. Ah, com certeza. Quem mexe com sensor está sempre sujeito muito a isso, né? É isso aí. Valeu. Não sei se alguém tinha alguma pergunta aí eu ouvi o barulhinho ali do negócio. Era eu. Ah, beleza. Mais alguma coisa aí, pessoal? Deu para entender esse negócio aqui? Isso é importante, hein? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso num outro contexto. Tá, outro contexto, outro conceito aqui que acho que é relevante, esse domain adaptation, né? É, Então, qual que é a ideia de domain adaptation? Tem uma certa relação com o lance de drift aí, né? Mas existe uma nomenclatura específica para ele, tá? Então, domain adaptation, normalmente ele está no contexto de duas fontes, né? De dois momentos, né? Então, você tem o source domain e você tem o target domain, né? Então, o que é o source domain? Você tem, por exemplo, teus dados foram treinados os teus modelos foram treinados num conjunto de dados, sei lá, por exemplo, o sketch, né, um rascunho das classes reais, de imagens reais das classes, sei lá, que você gerou por um modelo 3D, sei lá, né? E aí você treina esse cara nesse contexto, né? Porque eventualmente é difícil coletar dados reais para aquele cenário. Mas à medida que você vai tendo dados reais, você vai incorporando aquele conhecimento dos dados reais junto àquilo que você já tem para o source domain, né? Então você faz uma adaptação do source para o target domain, né? Então, com poucos dados novos, ou do caso real de uso, né? Você vai fazendo essa adaptação, né? E aqui, de novo, né? Existem inúmeras estratégias para fazer isso. Deixei um paper aqui que tem um detalhamento bem grande das várias formas de fazer esse tipo de abordagem. Inclusive, você pode enxergar o concept drift aqui, né, o data drift, como uma espécie de problema de domain adaptation. Então, você treinou para um domínio e passou para um novo domínio. Como que você vai incorporando dados desse novo domínio, target aqui, né, para melhorar o teu modelo no source. Então, também dá para usar essas estratégias que são discutidas aqui no paper no contexto de concept drift, tá? Então, a adaptação de domínio, ela tá relacionada com esse tipo de problema que eu estou colocando aqui, mas pode ser usada em concept drift, tá? Isso aqui está cada vez mais comum, né? Então, tem muita gente trabalhando com modelagem em simulação e testando com dados reais, né? Então, domain adaptation pode ser uma técnica bem apropriada para esse tipo de problema, né? Quando você tem dificuldade de coletar dados reais para a tua aplicação, né? É, Acho que em Ensemble Learning a gente já discutiu bastante, né? Eu falei lá do bag, do bushing, do, né, random forest e tal, né? Mas de qualquer maneira tem um slide aqui que tem um state of the art aqui, né? Da parte de Ensemble Learning. Também fica aí para quem quiser dar uma estudada nesse tópico, né? Mais a fundo, né? Outro conceito, né? Metric Learning, tá? Esse também é super quente e recente aí, né? E na área de Deep Learning isso aqui está muito forte, né? Então, o que é Metric Learning, tá? É, Um tempo atrás eu mostrei para vocês a distância lá de Mahalanobis, né? Que era aquela distância aonde entrava a matriz de covariância, que é o inverso dela, né? Que é uma generalização ali da distância euclidiana, né? Então, se eu tenho dados num shape aqui específico, assim, né? A distância de Mahalanobis, ela captura esse shape aqui, né? E coloca... ela se achata de acordo com o formato dos dados, né? E para isso ela usa a matriz de covariância aqui, né? O Metric Learning, ele tem uma outra ideia que é a seguinte:
ele tem essa matriz M aqui, ó, no meio, né, que não é a matriz de covariância, tá? Ela não é, a princípio, ela não não tem nenhuma definição, assim, né, do ponto de vista mais formal, né, mas o objetivo do Metric Learning, né, e por isso que ele se chama Metric Learning, é que esse é o cara que você vai aprender, tá? Então, você vai aprender qual que é a matriz de distância aqui que melhor se adequa aos teus dados, tá? E quando você faz isso, você aprende, na verdade, um tipo de transformação que você aplica aos teus dados, aonde coisas que você quer que fiquem perto vão ficar mais perto, e coisas que você quer que fiquem longe, fiquem mais longe. Então, por exemplo, exemplos que pertencem a uma mesma classe vão ficar perto a partir dessa transformação, a partir desse aprendizado, né? E vai ficar longe das outras classes, tá? Então, tem essa distinção aqui, né? Então, faz essa separação aqui para tentar organizar os dados nesse sentido, né? Um exemplo clássico, né, um modelo clássico é o Large Margin Nearest Neighbors, o LMNN, tá? Que é tipo uma espécie de um KNN, onde você aprende a distância mais apropriada para a classificação, bem a grosso modo, tá? Então, ele pega exemplos de uma mesma classe e aproxima, né, e distancia exemplos que são de outra classe e tal, né, e tenta fazer uma coisa como eu estou mostrando aqui em cima, para treinar um KNN em cima desse tipo de cenário, tá? Isso aqui deu origem a vários outros modelos, lá, aquelas redes siamesas que se usa bastante recentemente, toda a parte de identificação biométrica aqui, hoje em dia, né, que é o estado da arte em Deep Learning, foi baseado nesses modelos de Metric Learning, tá? Mas quando eu falo Metric Learning, significa que você está aprendendo qual é a melhor medida de distância para os dados que você tem, levando em conta a distribuição dos dados e os labels, tá? Essa que é a ideia o contexto de Metric Learning aqui para a gente, tá? Também deixei aqui, ó, esse aqui não é um paper, é uma espécie de um relatório, assim, que faz um apanhado geral de definições de Metric Learning, métodos e tal, né, que é meio que aqui que é a origem de Metric Learning, então eu achei legal ter essa referência aqui para vocês, tá? Professor, Oba! eu fiquei com uma dúvida a respeito do Symmetric Learning. Na verdade, ele também serve para qualquer modelo treinado com dados escalados, né? Quando você vai lá pro teste, quando chega um dado novo para esse modelo classificar, como que ele escala esses dados novos se ele não tem a referência igual o modelo igual o treino teve? Eu não sei se eu consegui explicar a minha pergunta. Eu não sei se eu entendi o termo escala, mas vamos pensar o seguinte: uma vez que você aprendeu a métrica de distância aqui, né? Você aprendeu, na verdade, uma transformação nos dados, tá? Então, existe uma forma de você fazer uma transformação, ela pode ser linear, não linear e tal, né? Mas existe uma transformação implícita aqui, que foi aprendida. No caso linear, seria só uma matriz, tá? Que você vai multiplicar nos teus dados e gerar uma transformação, como é PCA, como é qualquer outra coisa linear, né? Então, chegou um dado novo, que está aqui, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar essa transformação primeiro, e depois aplicar isso aqui no modelo. Tá? O que acontece com esses modelos é que, quando você treina eles com Metric Learning, o modelo implicitamente já tem esse negócio aqui, né? Ele já faz a transformação e tal, né? Então, já está implícito lá dentro esse negócio aí, tá? Entendi. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Então, esse aqui, Metric Learning, tá? Outro conceito que eu tenho visto a galera usar bastante aí, né? É o Federated Learning, tá? Que é uma coisa assim mais... isso aqui tem um pouco mais de arquitetura, mas tem um pouco de reconhecimento de padrões, e por isso eu preferi falar sobre ele aqui, né? Então, qual que é a ideia desse negócio? Esse tipo de estrutura, né? É uma estrutura de treinamento de modelos. Então, você tem um modelo global, né? Onde você treina alguma coisa aqui com dados de tudo que né, você conseguiu coletar, de várias fontes diferentes, né? E você tem vários devices, né? Que herdam aquele modelo global,
mas também fazem um retreinamento local de acordo com os dados que esse cara experimenta. Então, você tem uma combinação de modelos globais com modelos locais, né? E existem formas, inclusive, de você combinar esses caras aqui. Como que eu combino o aprendizado do meu modelo global com as características locais do meu modelo local? Né? Aqui tem um exemplinho de um celular, né, que seria um dispositivo de ponta aqui, né, e um servidor, meio que para tentar dar ideia, sei lá, por exemplo, um corretor de texto, ou um cara que vai aprendendo como que uma pessoa escreve num determinado editor de texto aqui, né, e vai sugerindo palavras para completar de acordo com o perfil dessa pessoa, mas ele foi treinado com base no modelo de previsão de palavras ou de corretor que é global, que é independente da pessoa, né? Então ele foi treinado inicialmente com esse cara global, mas quando ele foi colocado para rodar aqui para uma pessoa, ele vai se adaptando ao que a pessoa também fornece, né? E aí ele vai melhorando a usabilidade para aquela pessoa em específico, né? Eventualmente, se aquilo for um comportamento relevante, esse cara pode até devolver para lá e falar assim, ó, existem dados aqui que são importantes para você melhorar o teu modelo lá. E aí esses dados vão ser usados e atualizados no modelo global, né? Então essa que é a ideia desse tipo de estratégia, né? E aí existem modelos específicos para fazer essa combinação. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo global e eu tenho um modelo local, como que eu misturo essas duas coisas aqui, né? Como que eu pondero, né, o que eu sei do modelo global e do meu modelo local para gerar o, o, o que seria o classificador final para cada dispositivo de ponta, né? Então, aí, nesse caso, eu deixei um paper também, né, que fala dessas diferentes estratégias de combinação. Ah, se você fizer só uma média, se você combinar de uma maneira tal, né, vai fazendo essas combinações para você tentar chegar na melhor solução, né? Então, enfim, essa que é a ideia desse federated learning, né? Como combinar dois tipos de modelo, um global e um local, para chegar numa solução, tá? Isso aqui é um pouco mais, daí entra em arquitetura também, como que essas coisas se conversam entre si e tal, vira mais uma coisa de comunicação de dados do que machine learning, mas enfim, é um conceito que está pegando bastante, eu achei legal comentar, tá? Outro contexto que se fala muito agora, né, que é um negócio chamado Tiny ML, né, que é Tiny Machine Learning, né. Quando você desenvolve um modelo de Machine Learning para rodar num dispositivo que tem pouca memória, né, pouca capacidade de processamento, tipo uma plaquinha dessas, né, que vai ser um dispositivo de ponta, assim, com um hardware muito escasso, né, sei lá, um relógio, né, um dispositivo assim, né, vestível, desses que tem alguma eletrônica embarcada e tal, né? Como que você, quais são as estratégias que você tem que aplicar, né? Para que aquele modelo que, se fosse treinado e estivesse sendo executado num hardware bom, né, que tem um certo desempenho, como que esse desempenho é mantido quando ele vai rodar num hardware mais limitado, tá? Então, existem coisas ali, por exemplo, quantização, encapsulamento, encodificação, como que você vai compilar, como que você vai compactar as variáveis, se eventualmente você consegue cortar alguma coisa do modelo e tal, né? Então, existem hoje bibliotecas, né, que são especializadas em fazer esse negócio chamado deployment, né? Então, o deployment de um modelo dentro de um hardware embarcado de recurso limitado. O TensorFlow lá tem, né, uma versão TensorFlow Lite aqui, né, que é um cara que promove esse tipo de solução aqui, né? E existem várias estratégias para tentar chegar nesse tipo de solução, né? Inclusive, ele vai te mostrar, ó, se você colocar esse tipo de quantização nos dados, teu modelo que antes estava dando 90%, pode ser que passe a dar 70%. Então, talvez essa estratégia aqui não seja uma boa, mas você pode fazer, sei lá, uma outra coisa chamada encoding, que vai cair para 85% e vai ter um efeito ali do ponto de vista de processamento que vai ser similar e ainda vai ser viável de rodar aqui, né, mas sem comprometer tanto o desempenho de classificação. Então, essa aqui é a ideia desse negócio aqui de TinyML, né? Também deixei um paper aqui, mas a biblioteca clássica aqui para esse tipo de coisa é o TensorFlow Lite, tá?
Aí, beleza, a gente vem para uma coisa chamada MLOps, né? Então, quem é da área de TI aí, né, já deve conhecer o DevOps lá, né? Aqueles ciclos lá de desenvolvimento lá, bem na área de engenharia de software aqui, né? E aí existe também uma coisa atualmente conhecida como MLOps, né? Então, como que você monitora, ou como que você, qual é o ciclo de vida de um modelo de machine learning, uma vez que ele é colocado para rodar, né? Então, ele tem um ciclo aqui que você inicia coletando dados lá, né, bem no início, cria um modelo, né, e verifica se aquele modelo está funcionando legal, vai empacotar ele, vai colocar todos os processos aqui para colocar aquele modelo para rodar, beleza, tal. A hora que aquele modelo está rodando, você põe ele para rodar, deixa ele rodando lá, né, em operação e fica monitorando. Se esse modelo começar a ter um desempenho ruim, por exemplo, como que você faz isso? Pode usar, por exemplo, o detector de drift, né? É uma das formas, existem várias aqui, então aqui existe um universo também, né? Você fica monitorando o teu modelo, beleza, começou a degradar, talvez seja a hora de você ir voltando para trás nesse ciclo aqui, né? Que pode fazer, inclusive, você voltar lá no início, ter que coletar novos dados, criar novos modelos e voltar para fazer o deployment, colocar para rodar e continuar em monitoramento, né? Então, o grande lance do MLOps, aqui na minha visão, né, são essas técnicas de monitoramento que se usa para fazer a avaliação da degradação da performance do modelo, né? Então, existem várias formas, tá? Existe um universo de coisas aqui, né? Deixei até um paper de novo aqui, né, que destaca quais são as formas de fazer isso e tal, quais são as melhores estratégias, né? Mas vocês vão ver que boa parte delas recaem dentro do contexto de drift, tá? Então, algum tipo de detecção de drift aqui que é a saída, tá? Então, esse que é o caminho aqui, tá? Também existe uma área específica de MLOps aí, né? Uma galera tem estudado isso, né? Enfim, é uma área bem ativa, né? Última coisa que eu queria falar, né? Eu vi que algumas pessoas aqui talvez vão fazer o projeto final que vai envolver um pouco disso, né? Que é um negócio chamado Explainable AI, né? Que é um tópico super quente atualmente, né? Qual que é a ideia desse negócio aqui? Tentando explicar de maneira bem rápida, né? Vamos supor que eu tenho um modelo, crio um modelo de classificação aqui para, sei lá, detectar cachorro numa imagem, né? E aí eu quero entender o porquê que aquele modelo está funcionando ou, eventualmente, por que aquele modelo não está funcionando, né? Então, existem várias estratégias, a mais recorrente delas é essa Class Activation Mapping aqui, né? Que ela vai pegar esse tipo de imagem e vai falar assim, ó, para eu realizar a classificação, eu coloquei maior atenção nessa parte aqui, que é justamente o cachorro, né? E aí isso aqui meio que explica, né, o funcionamento daquele modelo, tá? Eventualmente ele poderia estar colocando atenção aqui, quando na verdade ele teria que estar detectando um cachorro. Então você vai identificar, bom, por que está acontecendo aqui que ele acha que isso aqui é o cachorro, né? Que ele deveria estar detectando, né? Então existem várias estratégias para isso. Existem estratégias para time series, para modelos de machine learning mais simples e tal, né? Que é tentar explicar, basicamente, por que o modelo funciona ou não, né? Então, eu deixei também um paper aqui que dá uma geral nessa área para dar uma visão, assim, ó, quais são as estratégias que existem, o que a galera tem feito aqui, para tentar usar esse tipo de justificativa aqui para tentar dizer, ó, esse modelo está funcionando bem, não está, por que não está, e o que eu posso fazer quando ele não está funcionando bem, né? Por que ele está colocando atenção aonde não deveria, né? Basicamente é isso. Bom, então esse aqui também é uma história longa, né? Não vou detalhar mais que isso. Gente, o que eu queria para esse conjunto de slides era falar desses tópicos aí, tá? Perguntas? Mais alguma dúvida do que eu falei até agora, hein? Uma aula bem geral, bem ampla, só para dar uma ideia de termos, né? Não é para ir a fundo neles, né? E a fundo depois, quem for precisar aí já tem um caminho das pedras, né? Parando a gravação aqui também.